Eu estudei no Sion desde o jardim de infância, fiz a escola normal, dei aula lá no Sion também. E um dia o padre Felipe foi lá no Sion pedir uma diretora, mas uma diretora que tivesse carro, porque precisava trazer também as outras professoras de Curitiba. Daí eu falei para ele, ó, diretora eu nunca fui, mas eu tenho carro, eu posso levar as professoras. Daí eu dei o meu sim, que eu vinha, e daí começamos, né, a fazer as matrículas. O interior precisava de uma escola melhor, assim, com uma educação melhor, porque tinha as escolinhas isoladas, mas daí a professora, às vezes, uma tinha que cuidar da primeira até a terceira série. Então, não tinha muito aproveitamento escolar. E a preocupação da gente, do padre Felipe e minha, era uma escola gratuita e de qualidade. O padre Felipe era uma pessoa que articulava muito bem, sabe? Ele tinha uma capacidade de articulação e ele, claro, foi articulando os pais e os pais encamparam a ideia e o Tiradentes aconteceu, ou foi construído. E o padre Felipe, o objetivo dele era fixar o povo na região. Ele não queria saber do povo ir morar em Curitiba ou morar na capital, né? Sair daqui, mas produzir aqui, né? Fixar as raízes aqui na região. O povo frequentava as missas lá no mosteiro. Naquele tempo eles vinham de carroça, de bicicleta, e no sermão já o padre Plácido era muito prático, já ensinava coisas da pecuária, de coisas de como produzir frutos e tal, e saúde. Na época da Teologia da Libertação, surgimento da Teologia da Libertação, se buscava uma inserção da vida religiosa nas comunidades locais. Então existiam comunidades monásticas com operários em Santo André. Eu passei uma temporada lá também. A opção rural aqui em Curitiba foi devido à origem. O mosteiro veio de uma região da França, já com uma tradição rural, e se fixou numa região de criação de gado leiteiro, majoritariamente gado leiteiro. Então era uma maneira de compactuar, de participar, de dividir os mesmos problemas dos vizinhos, da comunidade com quem se trabalhava naquela época. O ensino do Montessori nesta região foi uma coisa espetacular no ano de 71. Ele tinha uma visão muito grande, né? Ele era um intelectual, ele era um estudioso, ele conhecia a educação, ele conhecia a filosofia, a sociologia, conhecia tudo, mas ele valorizava muito a educação, né? E era fora do seu tempo. Mesmo para Curitiba, ele realmente tinha uma visão de mundo, uma visão de vida, uma visão da importância da educação que realmente ultrapassava a média, né, dos educadores aqui do Paraná. Ele refletia com o povo nas casas, ele fazia as comunidades, assim, ele ia nas casas conversar com as famílias, e nisso, para se igualar com o povo, ele até usava cigarro de palha, assim, de fumar assim, durante a reunião, para ser igual ao povo daqui. Felipe era o paizão, não só nosso, né, dos monges, mas da comunidade e do pessoal de fora. Ele era aquele pai que acolhia, que escutava, que te dava força, que te dava puxão de orelha, que te questionava. Ele era muito questionador de todos e de tudo. Brigava, mas de um bom humor, o cachimbo sempre pendurado na boca, um bom humor, uma alegria de viver fantástica. As pessoas entenderam que a participação, a cooperação, a solidariedade podem transformar uma comunidade. E essa transformação ocorreu via educação. E foi a construção do colégio, foi feita pela comunidade, mas sob a liderança dele.
Monica, que era a nossa servente, o marido dela morreu na construção da estrada da BR-277. E Padre Filipe escolheu ela para ser servente e deu esse emprego porque ela tinha os filhos para criar, ela era viúva. E ele, sempre que passava ali na casa dela, deixava um presente, um feijão, uma comida, uma coisa assim. Por isso que a Marli tem essa gratidão pelo Padre Filipe, que era um pai. Eu conheci o Padre Filipe quando eu tinha praticamente 6 anos de idade, 5 e meio, 6. Onde a minha mãe tinha recentemente ficado viúva e a gente tinha mudado para a casa que era a entrada do mosteiro. Aí a gente conheceu o Padre Filipe, o Padre Plácido, minha mãe trabalhou um tempo lá no mosteiro, né? E eu, muito pequena, ia junto com a minha mãe. E o Padre Filipe foi como meu pai, sempre me ensinou várias coisas, né? O Padre Filipe é uma pessoa super inteligente, o Padre Plácido também, né? Um escultor maravilhoso. Então foram momentos assim que marcaram bastante minha vida. E o Padre Filipe, o Padre Plácido, o Padre Humberto foram pessoas excelentes para a comunidade. A facilidade com que ele tinha de se relacionar com a comunidade, de viver de acordo com a comunidade, de estar próximo à comunidade, ele conseguia transmitir novas ideias, vivenciando essa nova ideia e permitindo que as pessoas também se manifestassem. Os mosteiros beneditinos, eles seguem a ora e labora, que é você rezar e trabalhar. Então o trabalho do mosteiro era em torno de gado leiteiro. Ora e labora é o princípio dos monges, sabe? Que eles, São Bento que diz rezar e trabalhar. Então eles que abriram ali a estrada que vai ali para o mosteiro, e quando o povo viu eles trabalhando, eles diziam: o mundo vai acabar, os padres estão trabalhando. Tinha aula de culinária com os produtos da terra e tinha aula de técnicas agrícolas. Isso era muito importante. Onde o seu Generoso, né, ele ensinava a gente a plantar. Inclusive tinha uma matéria que a gente fazia dentro do Tiradentes e depois ia lá no mosteiro, né, porque eles também tinham produção de leite, e ia lá fazer trabalho de campo lá. As pessoas se conheciam, os alunos se conheciam, ou eram vizinhos, ou as famílias se encontravam na missa de domingo no mosteiro. E então eram pessoas que estavam presentes uma na vida da outra e presentes também na vida do mosteiro, né? Jovens também, né, na formação e o entrosamento, porque também os jovens eram de vários lugares, vinham para as reuniões, assim, era muito gostoso, a gente fazia os teatros, tudo. Foi tudo graças ao início com o mosteiro, né, dos monges beneditinos. Saudades, porque muitas saudades da parte deles, da religião, com muitas eles tinham, assim, por exemplo, que eles davam para a gente muitas etiquetas, muitas aulas, eles sempre reuniam o que eles podiam reunir. Porque eu acho que o que a gente deve lembrar, que foi muito bom, era entre a nossa comunidade, assim, essa união que a gente tinha. Vocês vindo lá de Curitiba, então foi aquela mistura, mas a gente teve uma boa convivência, apesar das nossas diferenças de cultura. Mas foi muito bom. Então isso foi uma experiência muito legal na época, porque a gente vinha de Curitiba, estava acostumado, tinha outros costumes culturais e se deparou com a comunidade aqui de São José dos Pinhais, que eram crianças que viviam assim em chácaras, na zona rural mesmo do município, né? Então eles traziam muitas coisas da vida deles cotidiana, traziam animaizinhos para a escola, tinha uma mistura de idiomas, como o alemão, o polonês, italiano. Na minha experiência aqui no Tiradentes, foi eu vivenciar
uma realidade diferente daquela que eu vivia no Curitiba. Essa vivência me mostrou que o mundo era bem maior do que a minha realidade cotidiana naquela época. Realmente me abriu os horizontes e abriu a janela para o mundo. O bairro Borda do Campo surgiu em torno do Tiradentes. Aquela característica que tinha de um bairro rural não existe mais, né? Não tem mais isso, né? É muito bom estar aqui, lembrar daquilo, a gente deixa com saudades. E Padre Felipe continua ajudando a gente lá do céu, né? Eu acho que sim, com certeza.